Olá, bem-vindos a mais um vlog. Ultimamente tenho estado a concentrar as minhas energias em encontrar o equilíbrio e fazer coisas que me fazem feliz. Depois de meses de muito stress, ansiedade e questionamentos sobre o rumo da minha vida, esta semana vou trazer-vos comigo em alguns dias da minha vida com as minhas coisas favoritas, como exercício, comida e algumas reflexões. Uma delas, emigrar não é só mudar de país, é também aprender a viver uma nova vida dentro de casa. E isso tem sido uma jornada à parte. Eu espero que gostem. Sou daquelas pessoas que sempre teve o sonho de viajar pelo mundo, mas das poucas vezes que isso aconteceu, passado uns 4 dias, tive vontade de voltar para casa, para a minha rotina. Ter uma rotina igual todos os dias pode parecer chato para algumas pessoas, até eu às vezes caio no tédio, mas sem este ritual de todos os dias, sinto-me desorganizada, desleixada, deprimida e sem foco. É por isso que quando quero voltar ao foco, fazer coisas que me fazem feliz, a primeira coisa que faço é rever a minha rotina e ver se ando a priorizar a alimentação, o meu sono, movimentar o meu corpo, ler um bom livro, e para que o meu dia possa fluir, a rotina matinal é essencial. Vou agora fazer almôndegas. Tirei ontem para descongelar 2 sacos. Hã? Vocês lá em Cabo Verde, a quem é que vocês chamam maquiado? Tirei ontem para descongelar 2 sacos de carne picada. Nós normalmente compramos bastante carne e congelamos e metemos assim em saquinhos porque ocupa menos espaço no congelador. E eu vou fazer as melhores almôndegas que vocês vão comer, a sério. São as almôndegas do Senhor Moreno. Eu normalmente quando faço eu só adiciono cebola, os temperos, adiciono salsa ou coentros se eu tiver e também costumo ter ovo. Mas a receita dele, eu acho que a receita original mesmo leva pão e é assim que ele faz. Eu tenho aqui este pão que eu tinha congelado, eu tirei ontem também. Está assim, é um pão assim mais duro, não é um pão fresco, que eu vou deixar um bocadinho de molho com leite para ficar assim, para embeber, o pão embeber o leite, e vocês vão ver, vai ficar uma delícia. E segundo ele, não leva um ovo inteiro, leva só a gema. Já fui perguntar ao mestre, ao chefe, digamos assim, posso usar o pão todo. Eu tentei mostrar-vos, eu fui entretanto ao normal comprar uma coisa e eu tentei gravar o miúdo ali na banca a vender morangos, só que entretanto ele virou a cara para trás. Mas eu acho muito engraçado porque eles estão todos de férias e esse miúdo está aqui quase todos os dias, eles vão alternando. Já encontrei lá uma miúda assim mais velha, mas ele está quase sempre lá. Eles deixam-no lá de manhã, ele fica lá responsável pela banca e depois à tarde, ou então não sei quando acabar os morangos, os pais costumam vir buscá-lo. Pois é, temos todos que trabalhar.
Eu adiciono aqui uma quantidade bem generosa de leite para ter a certeza que vai apanhar todos os pedaços do pão. E enquanto eu vou temperando a carne, ele fica aqui a amolecer. Se eu não estou em erro, esta carne picada tem 14% de gordura. Eu tento não comprar uma carne muito magra. Uma quantidade generosa de sal. Alho em pó. Páprica defumada. Esta páprica defumada eu trouxe de Portugal. Mas o engraçado é que eu antes comprava em Portugal esta mesma marca, da Margão, e eu sentia mesmo o sabor defumado. Eu não sei porquê, da última vez que eu comprei esta embalagem, eu não sinto o sabor defumado. Eu não sei se eles mudaram a receita. Pimenta. E agora vou adicionar o pão que já está bem molinho. Vou só desfazer assim as partes que ficaram maiorzinhas. E vou adicionar também uma gema. É só uma gema? Só uma gema? Não esqueças que eu meti bué pão, não vai ficar bem úmido. Então, o chefe disse que eu colocar mais uma gema. E o subchefe obedece, como é óbvio. Então vamos misturar esta delícia. Eu acho que já está com bom aspecto só assim. Depois de temperar a carne, decidi fazer chá preto com leite, que é algo que eu descobri que eu adoro muito, mas entretanto perdeu para o café. Comecei por ferver um pouco de água e coloquei o chá a fazer infusão. Entretanto, comecei a preparar o meu pequeno almoço. Comecei por bater um ovo, mais as 2 claras que sobraram do tempero da carne. Se nunca experimentaram colocar parmesão no vosso ovo, vocês não sabem o que estão a perder. Eu simplesmente adoro e dá um sabor super delicioso, um sabor extra. Também adicionei coentros que tinha aqui no frigorífico que eu precisava de usar. Usei metade de um abacate que também tinha no frigorífico que precisava de usar. Preparei o meu prato. O pequeno almoço para mim é a refeição que eu mais gosto e é a refeição mais importante do dia. Eu gosto de tentar fazer escolhas saudáveis que me fazem sentir bem ao longo do dia e não fico com aquela vontade descontrolada de comer qualquer coisa. Entretanto, aqueci o leite, fiz uma espuminha, porque eu adoro uma espuminha. E aqui está um pequeno almoço digno de um hotel. Bom dia para nós. Acabar aqui o meu chá preto. Estou a seguir a mulher daquele escritor que escreveu aquele livro best-seller, A Arte Subtil de Dizer o Foda-se. Acho que é esse o nome. Eu até já li o livro e eu quero voltar a lê-lo. E ela é brasileira e ela tem ali uma receita
chai latte, que basicamente é como eu faço com o chá preto e o leite, mas ela tem ali um... não sei, tem ali um pó que ela usa, que eu não sei se é algum tipo de condimento, se é uma mistura de condimentos, mas eu gostava de encontrar, para ver se eu levo o meu chá preto com leite a outro nível. Automaticamente as vossas chaves passam a estar no meio. E garantir que essas lojas. Uma inquietação teve uma subida Ficou bem bom. Ficou bem bom. Aprovadíssimo. Fizeste um bom trabalho. O chefe disse que eu fiz um bom trabalho. Está úmido, muito sabor. O segredo das almôndegas é fazer almôndegas pequenas. Se fizer isso no vídeo. O chefe disse que o segredo das almôndegas é fazê-las pequenas. Ele disse que eu tinha que deixar isto aqui registado para vocês. Se tentarem fazer, seguem a receita e fazem as almôndegas assim mais pequenas. Estão a ver aqui este fundinho? O molho de tomate começa a querer agarrar um bocadinho e ele começa a fritar. E fica muito bom. Assim, ele não fica aguado, ele fica assim concentrado. Eu fiz com uma lata de tomate normal, hoje não fiz o molho de tomate do Moreno, porque não tinha tomates frescos. Mas o molho do tomate absorve o sabor da carne. E se deixarmos o molho fritar assim, fica muito bom, faz toda a diferença. Alô! Hoje já é segunda-feira, eu já ia dizer, hoje é terça-feira. Aproveitei para passar agora de manhã no Extra, para ir comprar algumas coisas, porque estamos quase sem nada em casa. E eu não quero estar a fazer compras porque basicamente já ultrapassamos o orçamento do mês. Mas tinha que ser porque não tenho mesmo quase nada. Não tenho fruta, não tenho coisas para o pequeno almoço. Comprei uma baguete. Então, vou-vos mostrar o que é que eu comprei. Comprei leite, cebola, 2 maçãs. Comprei também açúcar. Eu não encontro o açúcar de Merara. Assim, aquele que é úmido. O que eu encontro é um tipo dinamarquês, mas que tem sabor de melaço. Até já eu comprei, eu tenho aqui em casa e é super doce, não gostei nada e altera um bocado o sabor das coisas que eu faço, porque tem um sabor mesmo forte a melaço. E o que eu encontro é este açúcar castanho assim bem soltinho. Enfim, é o que há. Comprei açúcar branco, clementinas, estão bem docinhas, estamos mesmo na altura delas. Comprei ovos, esta é a marca que nós costumamos comprar, traz 18 unidades. Comprei limão, a história do limão é engraçada, eu acho que começo a ficar com um trauma de comprar limão no Coop Extra, porque toda vez que eu compro um limão, a caixa automática bloqueia e tem que vir a um assistente desbloquear. E eu não estava a perceber o porquê, mas eu agora percebi. É que eles não estão a vender o limão ao quilo, estão a vender individual, assim como o kiwi, o que eu acho um absurdo e fica muito mais caro. Mas enfim, e eu pesei o limão e não deu erro, eu achei estranho porque normalmente sempre dá erro. E então continuei as compras e no final
A máquina bloqueou e eu tive que chamar o assistente. Ou seja, não tenho que pesar o limão, eu tenho é que passar o código de barras. Todo o limão e o kiwi agora tem um código de barras. Agora não, porque o kiwi já há algum tempo, desde o início que eu compro o kiwi, eu até no início achei estranho estar a pagar por um kiwi assim individualmente, porque estou acostumada a comprar fruta e legumes sempre ao quilo. Mas e o limão eu não tinha percebido que era a mesma lógica. Enfim. Trouxe também manteiga, comprei esta aqui sem lactose, porque eu vou fazer uma receita. E comprei frango, algo que eu não queria fazer, porque uma coisa que eu sinto mesmo falta é ter um talho e poder comprar carne minimamente fresca, porque eu não gosto muito das carnes embaladas, muito menos a carne que eu compro no Extra, porque eles usam um gás que é para conservar a carne e cheira muito mal. Cheira muito, muito, muito mal. Eu às vezes até, mesmo depois de cozido e com limão, eu sinto o cheiro e o sabor. E é horrível, eu não gosto nada, mas teve que ser, porque não temos, só temos carne vermelha no congelador e é uma carne que não vamos fazer para já, vamos fazer próxima semana. E então eu tive que trazer frango de qualquer das formas e o congelado estava muito mais caro e eu não queria estar a gastar tanto, então teve que ser uma embalagem de 1 kg de frango. E é isso, essas são as minhas compras. Eu agora vou preparar alguma coisa para eu comer, porque estou cheia de fome, porque ontem eu acabei de comer, eram 6 da tarde, porque eu trabalhei este fim de semana, eu acho que já vos tinha dito. E normalmente nós comemos cedo. Eu no sábado não almocei em casa, eu almocei no trabalho e acabei por depois fazer uma pizza que fazia parte da minha refeição e eu fui petiscando até sair. Ontem eu almocei em casa, jantei no trabalho às 6 e eu não comi nada entretanto, ou seja, hoje acordei faminta. O que eu vou fazer? Vou fazer aqui uma baguetezinha com uns ovinhos, nada mais prática. Estou muito branca, não estou? Acho que é da luz que está a entrar aqui. Pequeno almoço pronto. Não há nada melhor que pão com ovo, né? Vamos ser bem sinceros, é um pequeno almoço bem gourmet. E cafezinho. Eu estou quase a terminar de ler o meu livro. Estou mesmo no final. Eu tive um tempo sem ler, mas quando comecei a sério. Só me falta este bocadinho aqui. Enquanto vou comendo, eu vou lendo. Mas quando eu terminar este livro, eu estou muito interessada em começar a ler mais livros da história. Eu até comecei a ler o Manifesto Comunista, que é basicamente dos livros mais lidos, se não o mais lido de toda a história. E eu comecei também a ver tipo, comecei a ver séries e filmes sobre a história, porque eu não sei vocês, mas eu perdi muito da minha escolaridade quando eu emigrei para Portugal, porque o que eu estudava em Cabo Verde era um bocado diferente do que eu comecei a estudar em Portugal. E muita coisa, eu perdi muita base. E eu sinto-me muito ignorante às vezes. E às vezes eu sinto que é muito fácil manipular pessoas que não percebem, que não sabem das coisas, porque tu ouves uma coisa que na tua cabeça parece verdade e muitas vezes não é. E eu não quero ser uma pessoa ignorante. Então eu comecei a estudar história e uma coisa que eu gostei muito é que eu comecei a discutir política, a discutir coisas da história com o Moreno, porque ele é um historiador, ele lê bastante, ele sabe muito de história
e uma coisa que eu sentia falta era de conseguir ter uma conversa mais profunda com ele. E desde que eu comecei a ver séries e eu comecei a ler este livro também, que ainda está muito no início, é um livro super pequeno e com as séries ajudou-me muito a entender muita coisa. Eu parei um bocadinho com as séries porque a última série que eu vi era a série é uma série com 6 episódios do Hitler e mexeu muito comigo. Claro que eu já sabia da história do Hitler e isso tudo, mas nunca tinha visto as coisas horríveis que ele fez. E eu vi muitos episódios, mas assim mais para o final. Eu acho que eu até fiquei no 5º episódio, são 6, fiquei no 5º episódio e eu comecei a chorar tanto, mas tanto, que eu comecei a ficar sem ar. A sério, eu até tive que ir lá fora apanhar ar a certo momento porque eu não conseguia parar de chorar, parecia que eu tinha uma coisa presa na garganta e o ar não entrava. Eu comecei a entrar em pânico, aquilo é horrível e eu decidi então dar uma pausa a ver séries ou filmes de história porque mexe muito comigo, eu não aguento. E também eu queria começar a ler livros para entender um bocadinho mais sobre a história das mulheres, não só sobre a história do mundo, mas a história das mulheres. Vocês já repararam que se nos perguntarem o nome de uma mulher que fez parte da história de alguma forma, a maioria das pessoas não vai saber. A maioria das pessoas não vão saber indicar. Eu não sei, acho que eu estou a ficar doente, que eu estou a falar, parece que estou com uma batata na garganta. Mas a maioria das pessoas não vão conseguir indicar o nome de uma mulher que fez parte da nossa história. E isso é uma coisa que eu quero perceber a nossa história. Porque se perguntarem o nome do homem, quase todos nós sabemos. Pelo menos um vamos saber. Nem que seja o Einstein, nem que seja o Freud. Mas quando é em relação às mulheres nós não sabemos. Não há nada melhor que estudar e saber as coisas e conseguires ter uma conversa com alguém e conseguires... e não seres manipulado também. Olha, estamos na era da história. Eu estou aqui com muitas bananas que já estão a passar do ponto, porque normalmente compro bastante banana, porque eu como todos os dias. Mas como tem estado bastante calor, elas estão a amadurecer muito rápido. Então eu pensei, por que não fazer uns muffins, banana e café. Esta receita é de uma pessoa que eu admiro bastante, adoro as receitas dela e eu adoro fazer bolos, adoro estar na cozinha, mas é uma coisa que eu não tenho estado a fazer com muita frequência. E eu estou com vontade de preparar alguma coisa. Então é o que eu vou fazer, vou deixar as quantidades na descrição do vídeo se vocês quiserem experimentar esses muffins. Eu comprei estas forminhas de cupcakes numa loja ali no centro comercial, só que aqui até diz que são para muffins e cupcakes. Mas eu mandei vir da Temu umas forminhas mesmo para muffins, para ficarem assim bem grandonas, sabem? Porque o cupcake normalmente é mais pequeno. Só que eu sou daquelas que quando eu estou a fazer limpezas e eu encontro coisas que eu já não uso há bastante tempo, eu tenho a mania de apanhar e mandar para o lixo. E depois, passado um tempo, vou à procura e não encontro. Eu agora já sei, não encontrei é porque, de certeza, mandei para o lixo. Vou usar estas aqui, mas é porque elas são assim mais compridinhas. Então o que eu vou fazer é, vou abri-las assim um bocadinho, porque eu quero que fique mesmo um muffin bem gordinho e bem alto. E é isso, eu vou experimentar esta receita, eu tenho a certeza que eu vou gostar. Este aqui este é o açúcar que eu vos falei, que é o açúcar castanho. Este açúcar tem melaço, é bem forte. Deixa eu ver se eu consigo vos mostrar. É bem forte e peganhento. Vocês vão conseguir ver. Ele é assim. Mas como esta receita vai levar assim uma camada no meio dos muffins, que é basicamente açúcar, farinha, eu usei um bocadinho porque é pouca quantidade, só para dar assim um sabor extra, mas sem ser exagerado. Já tenho o forno ligado a 180. O primeiro passo é amassar muito bem as bananas
E a coisa boa desta receita é que podemos fazer tudo numa só tigela. Banana amassada, o resto dos ingredientes vai tudo aqui. Tem aqui a minha balança, mas eu vou deixar na descrição as medidas em copo. Vou adicionar 2 ovos. Os meus ovos eu tirei de manhã do frigorífico, porque convém estarem a temperatura ambiente. Quando nós usamos ingredientes frios, normalmente na pastelaria, a probabilidade da massa não ficar boa é muito grande. Eu nem sempre tiro, às vezes eu vejo diferença nas minhas massas. Vou bater aqui os ovos no instante. E agora vai o resto dos ingredientes. Eu não tenho extrato de baunilha, só tem essência. Vou usar umas gotinhas. Vamos experimentar. Eu adoro massa crua, eu não sei vocês, mas a minha parte favorita de fazer bolos é depois raspar a taça onde nós fizemos a massa. Ok, já tem aqui a mistura que eu vos falei, que eu misturei este açúcar aqui castanho com sabor a melaço com açúcar branco e com farinha. Eu vou usar esta mistura para meter no meio dos muffins. Esta é a mistura que eu fiz para o crumble, que basicamente flocos de aveia, tem aqui farinha, manteiga, eu acho que tem açúcar de demerara e açúcar branco. Vou só misturar agora com as pontas dos dedos e fazer uma espécie de areia molhada. Às vezes nós ficamos com preguiça de fazer algumas receitas, pelo menos falo por mim, porque parece que temos que fazer muitas coisas à parte e dá muito trabalho e acabamos por desistir. Mas uma coisa que eu já reparei que me facilita bastante é ter todos os ingredientes em cima da bancada, eu conseguir vê-los, eu conseguir pesar o máximo de ingredientes que eu conseguir antes de começar a receita. Por exemplo, pesar e misturar os secos, os líquidos e deixar tudo assim à minha vista. E é só quando eu começar a receita, já tenho tudo à minha frente e é muito mais fácil. Eu acho que torna o processo muito mais prazeroso e mais rápido, né? Porque às vezes o que nós queremos é fazer uma coisa rápida e despacharmos e não passarmos o nosso dia inteiro na cozinha.
Eu estava no ginásio. O crumble está bem crocante. E a coisa boa desta receita é que podem fazer numa forma de bolo inglês e fazer um bolo de banana. Podem saltar essa parte de aquela massinha para meter no meio e o crumble, ou então podem fazer mesmo, meter assim o crumble por cima e fazer exatamente como eu fiz, mas numa forma de bolo inglês ou outra forma qualquer, para dar assim um ar mais profissional. Ai, estou desejoso. Que bueno. Eu só acho que eu deixei um bocadinho a mais no forno, porque estavam meio crus. E eu não consigo... Aliás, eu consigo ver um bocadinho aquela parte do meio, o açúcar que eu coloquei no meio. Mas aqui dentro eu não consigo ver. Se calhar eu devia ter colocado mais. Vamos ver. Que delícia! Não estou a exagerar, a sério. Ultimamente eu tenho estado muito numa de ouvir podcast, mesmo no trabalho. Às vezes, quando eu estou assim sozinha na cozinha, eu meto um dos meus fones e fico por horas a ouvir podcasts. E os podcasts que eu tenho estado a gostar bastante de ouvir é o podcast da Lela Brandão, Gostosas Também Choram, Bucinho Suado, Bom Dia Óbvio também, às vezes eu gosto de ouvir. Tenho gostado de ouvir podcasts também de história, de política, não com tanta frequência como eu gostaria. Também já ouvi o podcast do Fábio Pochá. Esse aí então, eu terminei de ouvir todos os episódios, mas tem um podcast que eu tenho estado mesmo a adorar e até agora é o meu favorito, que é o podcast da Manuela Xavier. Deixem aqui em baixo se vocês costumam ouvir o podcast dela. Ela é uma comunicadora, é psicanalista e muitas outras coisas. Há uns dias que eu vi no story que ela publicou lá no Instagram a dizer que muitos homens estão à procura de uma mãe, mas também muitas mulheres estão à procura de um filho. E pronto, acabou a história. Mas agora, a sério, eu tenho uma reflexão que eu já queria ter trazido aqui para vocês há mais tempo, mas ainda não tinha aparecido a oportunidade. E eu, depois de ouvir essa frase dela, eu pensei, pronto, chegou a hora, eu vou falar sobre este assunto porque é algo que eu já queria falar com vocês há muito tempo. Nós, quando imigramos e mudamos de país, nós normalmente só falamos nas mudanças que nós vamos ter em termos de cultura, de língua, de adaptação no novo país, em termos de tudo. Mas uma coisa que nós não falamos é, ou pelo menos não ouço muito falar, é sobre as mudanças que ocorrem dentro de casa, para além das mudanças exteriores. O que é que eu quero dizer com isso? Eu, em Portugal, eu e o Moreno, nós já namorávamos já há alguns anos, mas cada um morava na sua casa. E ele ia lá à casa dormir muitas vezes, às vezes jantava lá, ao fim de semana almoçava lá, mas eram coisas assim muito esporádicas. E eu já tinha noção do homem que ele é. Sempre que ele ia lá à casa, ele ajudava-me a fazer o que eu tivesse a fazer. Estão a fazer obras aqui. Estavam de férias, já voltaram. Sempre que ele ia lá à casa, ajudava-me a arrumar a cozinha, por exemplo, se fosse preciso. Mas uma coisa é cada um viver na sua casa e outra coisa é, de repente, estarmos a viver juntos. Ou seja, nós começamos a morar juntos aqui na Noruega. Tipo, os dois, basicamente. Eu não tinha, nem ele tínhamos para onde escapar, digamos assim. E uma coisa que eu reparei é que eu criei, mas eu acho que de forma geral, nós quando estamos numa relação, nós criamos muitas expectativas sobre a pessoa. Vou fechar a porta, espera. Por exemplo, eu já sabia que ele ajudava bastante, eu já sabia que a mãe dele deu-lhe uma educação muito boa, ele é uma pessoa até organizada, ele gosta de cozinhar, não é uma pessoa preguiçosa.
Só que, pronto, e a partir daí eu também fui criando expectativas e sempre à espera de coisas boas e de mais e mais. Só que morando juntos eu percebi que não é bem assim. Eu percebi que o meu tempo não é igual ao tempo dele. O meu tempo de querer fazer as coisas não é a mesma coisa que o tempo dele. E isso inicialmente, eu vou confessar mesmo para vocês, foi um bocado frustrante, porque eu comecei a perceber que ele não estava a ir de acordo com as minhas expectativas. As minhas expectativas sobre ele estavam muito altas e ele não estava a corresponder às expectativas. E isso começou a deixar-me muito frustrada e muitas vezes eu ficava triste e eu ficava triste com ele, eu acordava triste, ele percebia que eu não estava bem e acabávamos por ter essa conversa. E isso estava de alguma forma a afetar a nossa relação e isso foi uma coisa que eu fiquei com bastante receio, que esta mudança toda abalasse a nossa relação. E depois de levar isso para a terapia, de falar com as minhas amigas, que muitas coisas também elas vivem, eu acho que todos nós, mulheres principalmente, quando vamos morar juntos com o nosso parceiro, nós passamos por isso, porque o que eu vejo é que eu tenho coisas que eu trago, eu tenho bagagens que eu trouxe, por exemplo, e uma delas é, eu odeio ter a cozinha desarrumada, odeio. A casa pode estar suja em termos de pó, em termos de outras coisas, mas ver as coisas desorganizadas fora do sítio bagunça a minha cabeça. Eu sinto que eu não consigo pensar, eu não consigo organizar a minha vida, eu sinto que a minha vida está uma bagunça. E eu estava constantemente a cobrar a ele que a cozinha estivesse sempre organizada, sempre limpa, louça na máquina e tudo. E isso estava a fazer com que eu me tornasse muito mandona e ele começou a ficar cansado de estar sempre a ouvir, como se eu fosse a mãe dele, a correr atrás dele, a dizer, olha, não faz assim, faz assado, faz isso agora, é agora, eu quero isto agora. E começou a ficar frustrante para os dois. E depois de falar muito sobre isso, eu fui percebendo que eu tenho que respeitar o espaço dele. Para que esta relação funcione, eu tive que baixar um bocadinho as minhas expectativas, perceber que ele é uma pessoa com os hábitos dele, com a forma de ser dele, com a forma de estar dele, e eu tenho que gostar dele, se eu quiser, tenho que gostar dele da forma que ele é. Porque quando eu meto as expectativas muito acima daquilo que ele realmente é, não vai bater. E não estava a bater certo. E eu percebi que eu queria tudo do meu jeito. Mas porquê é que tem que ser do meu jeito? É porque a casa é dos dois, o espaço é dos dois. E uma coisa também que a terapia fez-me perceber é que muitas vezes as pessoas não fazem porque sabem que depois vai alguém fazer. E também outra coisa que eu aprendi é que se eu quero que ele faça alguma coisa agora, no meu tempo, e ele não quiser fazer, porque ele tem outras prioridades nesse momento, eu tenho duas escolhas. Ou eu deixo lá a coisa que eu lhe pedi para fazer e ele disse que vai fazer, mas quando ele tiver disponibilidade, eu aceito essa realidade. Ou então, se eu quero tanto que aquela coisa seja feita logo, simplesmente eu não me chateio com isso, eu vou lá e faço. Por exemplo, a cozinha, eu gosto da cozinha sempre arrumada. Muitas vezes é ele que vai arrumar a cozinha. Não vai ser quando eu quero, não vai ser quando eu lhe pedi. Ok, deixo lá a cozinha para ele arrumar. Isso é uma coisa que eu tenho estado a desprender bastante. É essa confusão que me faz ter as coisas desorganizadas. Muitas vezes eu penso, ok, estou cansada, eu não quero fazer. Ele vai fazer. Não vai ser agora, mas ele vai fazer, está tudo bem. Respira. A cozinha está desorganizada agora, mas passado um tempo já não vai estar. Está tudo bem, o mundo não vai acabar. E eu tento fazer esse exercício, porque senão eu vou fazer tudo sozinha. Porque eu vou querer fazer as coisas no meu tempo. E então eu vou estar sempre subcarregada. E não vale a pena. Eu não quero estar subcarregada e depois ficar chateada com ele e estar sempre a chamá-lo a atenção. E outra coisa que eu percebi é que eu também tenho os meus defeitos. Tenho coisas que eu pensava que eu não tinha, mas eu tenho, e que ele não me chateia muito com isso, porque ele já sabe que eu sou assim, chama-me a atenção uma vez ou outra, mas não me está sempre a chatear. E eu achei interessante trazer isso, porque eu acho que nós falamos sempre das adaptações e sobre o mundo exterior, que nós esquecemos de falar um bocadinho sobre a nossa casa, sobre como aprender a conviver com o outro, porque é muito injusto eu querer que as coisas sejam feitas ao meu tempo quando eu tenho outra pessoa para dividir essas tarefas. E isso é uma coisa que eu tenho estado a vir aprender. Claro que ainda fico chateada quando ele não faz quando eu quero, ainda por cima quando eu peço para ir ao lixo
e eu tiro o lixo ali do armário onde nós metemos os lixos, eu tiro e digo, podes ir ao lixo? E ele, posso. E eu, agora? E ele, não, agora não. Isso tira-me do sério. Oh, porque às vezes ele não está a fazer nada de especial. Mas está tudo bem, eu faço o exercício. Ok, tu fazes questão que o lixo seja posto já, que fique pronto do jeitinho que tu queres. Se eu disser sim, então eu digo, tá bom, deixa estar que eu vou ao lixo. Mas se eu não quero ir e eu não faço questão que tiremos o lixo de casa naquele instante, eu deixo lá o lixo para ele depois levar. E está tudo bem. E uma coisa que eu percebi é que eu deixo muitas vezes, que eu chateio mais vezes com isso, é que eu costumo descascar fruta e eu deixo as cascas na pia. Mas eu já lhe disse muitas vezes, eu deixo na pia, mas não é porque eu estou à espera que tu vais limpar, eu deixo lá, depois eu tiro e meto no lixo. Eu sei, era mais fácil eu meter logo no lixo, mas é um hábito que eu tenho. Eu às vezes tenho a mania de empilhar coisas na pia, porque depois vai chegar uma hora que eu vou lá e meto tudo na máquina e eu limpo tudo e eu despacho-me. Mas ele não gosta disso, por exemplo, e hoje em dia eu tento já não fazer isso, mas às vezes faço. E isso que eu tenho estado a perceber é que há coisas que eu faço que ele não gosta, há coisas que ele faça que eu não gosto, mas não tenho que estar sempre a chamar a atenção, nem ele tem que me estar sempre a chamar a atenção. Simplesmente fazemos as coisas quando tiver que ser e temos que escolher também as nossas batalhas. Não vale a pena estarmos sempre a chatearmos com coisas que já sabemos que o nosso parceiro faz sempre, é um hábito. Mas tirando essa parte da frustração, uma coisa que também essa mudança fez foi aproximar-nos cada vez mais. O Moreno é o meu melhor amigo, ele é, para além de ser meu namorado, ele é uma pessoa que eu sei que eu posso contar para tudo. É uma pessoa que nunca me vai deixar na mão, é uma pessoa que eu posso falar com ele sobre qualquer coisa, é uma pessoa que eu posso ser eu posso chorar, que eu vou ter sempre um ombro amigo. É uma pessoa que vai-me sempre apoiar em tudo. Tudo o que eu digo que eu quero fazer, ele nunca diz, tu não és capaz, ou vai ser muito difícil para ti. Ele diz sempre, a sério, queres fazer isso? Bora! O que é que eu posso fazer para te ajudar? Dá-me sempre conselhos, mas dá-me sempre forças para fazer mais, para continuar. E isso eu acho que o morar junto também trouxe-nos isso, porque eu percebo que sou eu e ele. Sabe? Eu posso contar com ele a 100% e ele pode contar comigo a 100%. Então, para além de trazer essa frustração de às vezes as coisas não serem feitas como eu quero, ou por exemplo, ou não serem feitas com o cuidado que eu gosto, por exemplo, de limpar e, sei lá, cozinhar, e quando acabar de cozinhar limpar ali a parte da parede que fica com gordura. Tipo, outras coisas assim que nós normalmente temos mais um cuidado para fazer e ter a certeza que está bem feito. Às vezes eu vejo que ele faz algumas coisas tipo à pressa, parece que não há brio, sabem? Só quer tirar aquela tarefa da frente e não fica do jeito que eu gosto que fique. Às vezes simplesmente eu agarro e faço do meu jeito, outras vezes eu chamo a atenção, mas eu tento, hoje em dia eu tento não envolver muito emocionalmente em relação a isso, porque senão vai afetar muito a nossa relação. E uma coisa que eu aprendi muito nesses anos que estamos juntos é comunicar. No início da nossa relação ele dizia sempre, fala, diz-me o que é que tu queres dizer. Eu nunca falava, ficava aqui. Eu queria me abrir e falar, eu não conseguia falar. E hoje em dia, às vezes quando eu não falo é simplesmente porque eu não me quero chatear com aquilo e porque é uma coisa que eu já percebi que não vale a pena. Ou então muitas vezes simplesmente eu quero tirar essa frustração das minhas costas e dividir com ele e dizer, olha, eu estou assim por causa disto, isto e aquilo. Hoje em dia é muito mais fácil eu conseguir abrir-me e falar com ele. E uma coisa que eu percebi mesmo é que uma relação não funciona se não houver comunicação e se não respeitarmos o espaço um do outro. E não sei se está a fazer sentido, deixem aqui nos comentários, porque eu não quero estar aqui a desabafar-me sozinha. Vocês também, quando foram morar pela primeira vez, foi assim? Vocês já moraram pela primeira vez num país diferente, onde tudo é diferente e é só tu e o teu companheiro? Já passaram por isso? Porque eu sinto que é uma luta diária. Mas pronto, enfim, eu acho que isto era um assunto que eu queria trazer para vocês e saber a vossa opinião, porque eu acho que isso é uma coisa que nós mulheres fazemos muito, que é sermos mandonas e querermos as coisas da nossa maneira. E enquanto nós não percebemos que não vai ser sempre da nossa maneira e está tudo bem não ser da nossa maneira, vamos continuar a estar subcarregadas com tarefas de casa e sempre a chatear-nos com essas situações e a ficar frustrada e tristes. Tu, Joana, tu, Carolina, deixa aqui abaixo nos comentários se tu também costumas perseguir o teu homem
para fazer as coisas como tu queres. Eu não sei porque é que eu estou a falar baixinho. Ok, parou de chover, parou de chover, mas está cinzento. Eu vou fazer uma caminhada assim, bem rápido, uma meia, 40 minutos. Está um calor lá fora que eu estou toda transpirada, mas mesmo assim eu não paro de pensar em fazer papas de aveia. Eu ando viciada e eu era uma pessoa que não gostava de papas de aveia de maneira nenhuma. Mas eu acho que da forma que eu faço fica bem saboroso. Basicamente eu adiciono banana e não fica com aquele sabor, quando nós fazemos só com aveia, fica com um sabor super estranho, eu não gosto nada. E eu vou-vos mostrar como é que eu faço, porque se calhar és uma pessoa que não gosta de papa de aveia, mas que se experimentar dessa forma vai passar a adorar. Eu adoro comer papa de aveia no inverno, só que agora está calor e eu já vos disse que a casa está super quente. Mas o que eu faço é, eu deixo aqui na pia com água fresca, água da torneira assim bem gelada, e deixo lá até arrefecer. Eu adiciono também proteína em pó depois, para dar mais saciedade, porque senão só temos aqui carboidrato. Temos a banana, temos a aveia. Eu vou adicionar também este açúcar baunilhado que eu comprei para fazer uma receita já tem algum tempo, e eu fiz papas de aveia com este açúcar e ficou muito bom. Vou fazer outra vez e eu meto um bocadinho de leite e um bocadinho de água. Há vezes que quando eu não tenho proteína eu faço a aveia só com leite, porque assim vou buscar um bocadinho da proteína no leite. E quando eu tenho proteína às vezes faço só com água, outras vezes faço metade água, metade leite. É como me der na gana, basicamente. Adiciono para aí 3 colheres de sopa de aveia, meto um bocadinho deste açúcar. E eu acrescento leite e água, só o suficiente, não meto muito, mas também não meto pouco porque eu gosto dela bem cremosa. E nada de lavar a papa a cozer na panela. É mais uma coisa para lavar e demora muito mais tempo. Eu gosto de fazer no micro-ondas porque é rápido e eu só sujo a taça que eu vou comer. Eu meto primeiro no micro-ondas por 1 minuto e depois vou metendo 30 em 30 segundos, mas eu vou metendo e fico sempre de olho porque a probabilidade de sair tudo para fora é enorme e já me aconteceu várias vezes. Por isso, 1 minuto inicialmente. Mexo um bocadinho. Agora meto mais 30 segundos. Mais 30 segundos. Desta vez não ficou tão cremoso como eu gosto. Eu vou adicionar um bocadinho de leite. E vou adicionar 2 scoops de proteína, que basicamente é um scoop, né? Porque este meu coisinho é pequeno. Para ficar saciada até a hora de treinar. Delícia.
Vocês sabem aquele dia que o corpo não apetece fazer nada de esforço? Foi este o dia. Basicamente, eu estava aqui a editar o meu vídeo e para mim ir para o ginásio já é algo automático. Já nem penso. É uma coisa que eu sei que eu tenho que fazer e vou. Só que o ideal para mim tem sido treinar um dia sim, um dia não. E eu fui treinar ontem e eu esqueci. Eu estava aqui a editar por volta de, sei lá, de 1 e tal, 1h30. Eu pensei, vou treinar. Eu cheguei lá e a salinha onde eu costumo treinar estava ocupada. Eu pensei, tá bem, eu vou para a passadeira para fazer tempo até que desocupem a sala, até porque a essa hora eu sei que o ginásio começa a ficar vazio e eu já sabia que a pessoa que estava lá não ia demorar muito tempo a sair. E eu só estava a pensar, pá, eu podia ir para casa e acabar de comer o meu muffin, porque antes do pequeno almoço eu comi metade de um, fazer um café e continuar a editar o meu vídeo. Eu estava assim, eu parava de pensar nisso. Passar 10 minutos na passadeira, pensei, opá, que se lixe, a vida é muito curta para fazer aquilo que não queremos fazer. Saí da passadeira, eu passei pela salinha, estava vazia. Eu pensei, Dora, para de ser preguiçosa, já estás cá, faz o teu treino. Pensei, tá bem, vou fazer. E hoje foi treino de perna. Fiz com ódio, não foi... porque eu já sei que nos dias que não apetece fazer, são os dias em que eu faço o melhor treino. Mas hoje não foi esse dia. Mas eu fiz o que tinha que ser feito. E eu saí de lá a pingar, sabem? Aquele suor peganhento. O ginásio está tão quente. Oh, eu só espero que amanhã, estou de folga, só espero que abra um solzinho, que eu quero ir à praia de manhã. Desde segunda-feira que eu estou com isto na cabeça. Eu quero acordar cedo, eu quero ir, tomar lá o pequeno almoço, entrar na água. Apetece mesmo entrar na água e tal lá. E ter um momento meu. Mas não está fácil. Eu tenho estado a lavar o rosto com este sabão. O famoso sabão azul e branco, que neste caso não é nem uma coisa nem outra. Eu nem sei que cor é esta, é tipo um verde. Comprei nessas lojas de círios e eu tenho estado a adorar, apesar de que seca-me um bocadinho a pele, mas eu acho que eu estou com a pele bonita por causa do sabão, não tenho a certeza. Mas eu também troquei. Eu tenho estado a comprar, tenho estado a usar também esta vitamina C. Comprei na normal e até já está quase no final. E eu acho que deixa a minha pele muito melhor. Muito melhor mesmo. Não fico com a pele seca, porque eu já tenho pele seca. Espalho assim também no pescoço. Eu não sei porquê, mas eu acho que este combo tem estado a resultar. Mas também, para ser sincera, a minha pele é de fases. Eu tenho fases em que eu sinto que eu estou com a pele pálida, tenho fases em que eu sinto que parece que eu estou com uma sombra escura na minha cara. E eu não gosto. Tenho fases em que eu estou cheia de espinhas e borbulhas. E depois tenho fases que eu estou com a pele mais lisa. Mas isso também tem muito a ver com o que eu como, né? Eu tenho estado a comer muito melhor nesses últimos tempos. Basicamente, o meu skincare é isso. É lavar o rosto com o sabão, passo a vitamina C, passo este creme também, da Nivea. E quando está muito sol, eu passo o creme e depois passo este protetor. Simples, prático e barato.
dei uma pausa agora nas edições. Vou começar a fazer alguma preparação de comida para nós comermos nos próximos dias. E vou fazer legumes no forno. Vai ser a segunda vez que eu estou a fazer esta receita e nós adoramos. Basicamente vou levar abóbora para o forno. Vou cortar assim em cubinhos. E da outra vez eu usei páprica, mas já acabou. Então vou usar caril, vou usar alho em pó, sal e cominhos. Cominhos vou usar um bocadinho para temperar a abóbora. Mas basicamente como é que eu faço? Eu corto a abóbora em cubinhos, tempero com sal, azeite e cominhos. Levo para assar, não totalmente, ele ainda vai ficar um bocadinho rijinho. Mas quando estiver assim quase no ponto, eu tiro do forno, adiciono tomate, pimentão e cebola. E também grão de bico. Fica tão bom, mas acho que é dos legumes no forno que até agora foi do que eu mais gostei. Fica mesmo muito bom. E o tomate vai soltar a água, vai criar assim um molhinho. Delícia! E eu vou-vos mostrar o passo a passo de como é que eu faço. Então, acabei de tirar a abóbora do forno. Eu consigo meter o garfo, mas não está totalmente cozida ainda. Já tenho aqui os meus legumes, vou adicionar. Tenho aqui pimentão vermelho e amarelo. Tenho aqui cebola. Tomate eu cortei assim. E tenho aqui o grão de bico. Os legumes já saíram do forno, ficaram bem deliciosos. O arroz já está pronto. Tenho aqui o frango a cozer. E vou continuar aqui a editar. Isto está uma confusão. O meu dia hoje vai ser a base disto. Já tirei ingredientes para fora. Tenho aqui ovos também. Vou fazer uns cupcakes de chocolate para um colega do Moreno. O Moreno acabou de chegar a casa. Ele passou naquela loja que eu vos falei, que é a Rothbart. E ele encontrou estes filés de cavala. Cada cavala tem 100 gramas. E eu pedi para ele trazer 4 para nós provarmos. Porque se valer a pena vamos lá buscar mais. E também tinha lá estes filetes de pescada. Na imagem que ele mostrou pareciam filetes pequenos, mas são filetes enormes. E vocês acreditam, vocês nem acreditam quanto é que ficou. Ele até trouxe também estes aqui, 217 cruas. Que barato! Se nós gostarmos, eu vou lá buscar mais, porque eu tenho estado com vontade de comer peixe sem ser salmão. E pá, e a este preço vale a pena.